as boas-vindas a todos. O meu nome é Larissa Benevides, eu sou a atual presidente da AIC Brasil e sou a representante do Advisory Board aqui no Brasil também. É uma honra imensa poder estar aqui com vocês e receber tanta gente nova. É quase como se eu estivesse na minha casa, abrindo a minha casa para vocês. Estou muito, muito feliz, muito contente. Nós temos duas pessoas muito especiais aqui com a gente hoje, a Ana Viana e o Martim Barrer, que fazem parte da CACO e que vão falar com a gente a respeito desses requisitos e de várias outras informações e curiosidades que a gente precisa saber sobre a admissão para a IC. Eu vou ler rapidamente aqui, porque se eu fosse ler o currículo da Ana e do Martim inteiro, nós terminaríamos a noite sem, né, sem falar nada da CACO. Então, eu vou começar pela Ana, que vocês certamente, assim que ela começar a falar, vocês já vão reconhecer a voz dela e já já vocês vão saber por quê. A Ana, ela é uma intérprete de conferências formada pela PUC-Rio, ela é cofundadora da Simultânea, trabalha com inglês, francês e português, e ela é também bacharel em biologia, mestre em biofísica, gente, escutem isso, não é pouca coisa não. E, como eu disse, já já quando ela começar a falar, vocês vão reconhecer a voz dela, porque ela nada mais, nada menos do que a nossa intérprete do Oscar. Então, Ana, muito bem-vinda, muito obrigada. E o Martin, que é um colega muito querido que está aqui com a gente, Martin é da Argentina, e muito bem-vindo, Martin, obrigada por aceitar o nosso convite. O Martim Barrer, só um minutinho que eu vou ler aqui a bio, que também dele é grande, vou tentar resumir, mas ele é tradutor público e é intérprete também de conferências, tem mais de 25 anos de experiência no mercado privado e ele atua em várias áreas também, né? Medicina, engenharia, direito, né? Coordena muitos eventos, é um intérprete muito, muito experiente. E ele é membro da ADICA, além, claro, de ser um membro muito querido da AIC, que é voluntário, né, presta serviços aí para a AIC, né, como representante da CACO, e foi o vice-presidente entre 2022 e 2025. Ele atualmente integra o comitê de classificação, admissão e classificação linguística da AIC, que vai falar com a gente hoje. Bom, eu acho que era isso. Ana e Martim, por favor, sejam muito bem-vindos. Nós estamos acompanhados aqui hoje por quatro colegas intérpretes, perdão. Nós temos a Alicia Dechox e a Stella Biagetti fazendo a interpretação português-espanhol, e temos a Aline Yolanda e o Lenildo fazendo a interpretação para Libras. Muito bem-vindos. Ana, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Eu vou compartilhar aqui e o Martin é que vai começar falando com vocês em espanhol. Então, quem precisar, clica lá no globinho e vamos lá, vamos começar. Martin? Muito obrigado à Região do Brasil por organizar o evento, também à CACO por fazer sua parte, os colegas que estão nos acompanhando aqui no nosso webinar, toda a mesa do Brasil, que sempre é uma região muito dinâmica, muito simpática, muito inovadora e que faz as coisas muito bem. E gostaria de agradecer também à equipe de interpretação que já foi mencionada, mas reconhecemos aqui o trabalho da Estela, da Alicia, que estão conosco no português e espanhol, Lenildo, Aline, que estão conosco na interpretação de Libras. Eu gostaria de destacar a importância das línguas de sinais, tanto no Brasil quanto nos demais países, que estão em diferentes regiões da AIC, porque nós sabemos que são um elemento fundamental na nossa associação. Então, Ana, por favor, próximo slide aqui. Muito bem. Vamos começar falando sobre quem somos. Nós fazemos parte da CACO, que é a Comissão de Admissão e Classificação Linguística, mas antes de entrar aqui mais profundamente nos detalhes da CACO, eu gostaria de rapidamente comentar sobre a nossa associação, a Associação Internacional de Intérpretes de Conferência, a IC, que foi fundada em 1953
Ela, consequentemente, tem mais de 70 anos de história e, a priori, foi um pequeno grupo de intérpretes na Europa, intérpretes de línguas orais, que naquele momento se juntaram. Naquele momento não tinha ainda a interpretação de sinais como parte da associação, e agora é uma associação que conta com mais de 3.000 colegas em todo o mundo, em 5 continentes, e tem uma série de línguas, de idiomas, de combinações. E como é que nós nos organizamos? Nós temos assembleias a cada 3 anos, e nessas assembleias, nós, como membros plenos da AIC, votamos. Ali nós podemos votar por novos textos, novas resoluções, inclusive para modificar alguns regulamentos. O regulamento de admissão é um dos documentos que nós podemos alterar ou modificar a cada 3 anos. Como eu estava dizendo, nós estamos organizados em regiões. Então, algumas regiões pertencem a um só país, como é o caso do Brasil, e há regiões que são de vários países, como, por exemplo, a América do Sul, na qual eu estou participando. É importante também comentar que, além de uma associação profissional, nós, como a IC, mantemos as boas práticas na interpretação, defendemos essas boas práticas. Nós atuamos como um grêmio para defender essas boas práticas e também para assinar acordos com organismos internacionais. Nessas organizações, nós defendemos os nossos membros, nossos colegas da AIC e também membros que não fazem parte da AIC. É uma função super importante da AIC. Então, agora sim, agora nós vamos passar aqui para a CACO, vamos falar sobre a Comissão de Admissão e Classificação Linguística. Nós somos um grupo de 7 membros que são eleitos em cada uma das assembleias, a cada 3 anos. E como comissão de admissão e classificação linguística, nós somos o primeiro ponto de contato entre as pessoas que estão se candidatando e a associação. Como eu dizia, então, somos 7 membros, a Ana do Brasil, eu da América do Sul, na Argentina. Temos outros membros na França, por exemplo, uma pessoa que está na África. Então, estamos, digamos assim, espalhados, estamos bem representados geograficamente falando. Nós nos reunimos a cada 2 vezes por ano de forma presencial, mas temos, digamos, uma jornada fixa de vez em quando, na qual fazemos uma reunião virtual e analisamos todas as questões do que vai acontecendo, todos os processos. Então, estamos constantemente em contato com os candidatos que gostariam de entrar em contato com a CACO, por exemplo, e estamos em contato direto com a secretaria também, que fica em Genebra e em Bangkok. Como parte dos nossos serviços, nós também oferecemos o serviço de pré-seleção das pastas que vão chegando, né? Então, se vocês apresentam um dossiê até uma certa data, um ou dois membros da CACO vai revisar então esse dossiê para verificar se está tudo certo, para verificar se tem todos os requisitos formais já de acordo com o necessário. No próximo slide, nós vemos que a CACO apoia os novos membros. Nós estabelecemos a lista de profissionais da AIC com base em alguns documentos que são fundamentais. Alguns desses documentos, como eu dizia antes, são aprovados pela Assembleia a cada 3 anos, e esses documentos, vamos voltar aqui para o slide, por favor. Pronto. Então, aqui estão os documentos. Temos o regulamento de admissão, temos as normas profissionais, temos o código de ética profissional e temos também guias da AIC para pré-candidatos e candidatos.
Como fazer parte da associação? Aqui nós temos duas possibilidades. Os requisitos estabelecem que os colegas que já cumpriram 150 jornadas de trabalho em condições AIC podem apresentar a sua candidatura como candidato, como membro pleno. Mas existe também a possibilidade, quando a pessoa ainda não conta com 150 dias de trabalho, ela ainda assim pode se apresentar como pré-candidata. Então, essas seriam as duas formas de fazer parte, de ser membro da associação. Então, pré-candidato, quando ainda não cumpre todos os requisitos, mas já trabalha como intérprete de conferências e já se compromete a respeitar as normas profissionais e o regulamento de admissão e o código de ética, além dos demais documentos da associação. E quando já foram cumpridos esses 150 dias de trabalho, como a Ana vai nos explicar daqui a pouco, tendo já cumprido esses 150 dias, é possível apresentar então o dossiê como membro, ou seja, um candidato que virará um membro pleno para a CACO. Bem, como eu dizia, nós temos aqui uma visão geral da pré-candidatura. Os pré-candidatos podem contar com menos de 150 dias de experiência. Aqui tem um outro ponto também que eu acho importante destacar, que é que nós somos uma associação profissional onde cada pessoa é membro a título pessoal. Não somos uma federação de associações, não é que a AIC Brasil que é membro da AIC, a AIC América do Sul que é membro da AIC, ou seja, a Ana, a Larissa, Cris, eu, todos nós somos membros como pessoa, não como associação. Então, para respeitar essa situação de membros a título pessoal e também por uma questão de revisão por pares, o regulamento de admissão da AIC fala da exigência de ter os pares apresentando e assinando pelo intérprete ou pela intérprete. Então, nesse caso, é necessário contar com 3 membros da AIC como apresentadores da candidatura. E no caso da pré-candidatura, então, a pessoa se compromete a respeitar esses documentos, código de ética e outros arquivos da AIC. Muitas vezes, no início da profissão, não temos ainda uma frequência de trabalho, digamos que permita já entrar como candidato. É uma coisa que vai sendo desenvolvida aos poucos. Então, você pode ir anotando todos os dias, toda a sua jornada de trabalho, qual é a combinação linguística de cada trabalho, e fazendo essa lista para deixar tudo pronto para fazer esse dossiê. O prazo normalmente é de 5 anos para cumprir os requisitos para ser membro pleno. Agora, no próximo slide, vamos ver um pouquinho mais sobre isso. E depois eu vou passar a palavra aqui para a Ana complementar. Então, o que eu acabei de comentar foi para os pré-candidatos. E agora vamos falar dos candidatos, pessoas que querem se candidatar a ser membro pleno. Nesse caso, é necessário contar com 150 ou mais dias de trabalho em condições profissionais, respeitando os documentos da associação. No caso de contar com várias combinações linguísticas, é necessário ter pelo menos 50 dias por par de idiomas. E nesse caso, os patrocinadores devem ser membros da AIC que contam com algumas condições, a saber, ter 5 ou mais anos na AIC como membros ativos ou associados, ser da mesma região onde a pessoa reside. Então, por exemplo, grande parte dos nossos colegas aqui é da região Brasil, então isso quer dizer que precisarão conversar com outros colegas da região Brasil para poder receber essa assinatura.
E, além disso, pode ter uma pessoa de fora da região, mas pelo menos 2 dos 3 patrocinadores necessariamente devem ser da região onde a pessoa reside. E é necessário também que esses patrocinadores que vão apadrinhar o trabalho conheçam o seu trabalho, tenham ouvido o seu trabalho, trabalhado com você nos últimos 3 anos, para poder assinar. Agora sim, passo a palavra para a Ana, que vai aprofundar um pouquinho aqui algumas questões práticas. Muito obrigada, Martin. Eu vou falar em português. Quem precisar de interpretação, já sabe, é só clicar ali na parte de baixo, no globo, e temos interpretação para o espanhol e a língua de sinais brasileira. Então vamos lá, vamos começar com a primeira parte aqui de quantos patrocinadores ou sponsors, que é o nome que nós usamos em inglês, você precisa. Você precisa de pelo menos 3 pessoas. Deixa eu só. Desculpe, Martin, eu vou tirar você da minha tela, senão eu não consigo ver minha apresentação. Então, de pelo menos 3 sponsors, o mesmo sponsor, o patrocinador, pode cobrir mais de um par linguístico. Eu já vou chegar no par, calma lá. E você tem que ter, como o Martin falou, pelo menos 2 pessoas da sua região. Pode ter uma terceira de outra região. Você pode ter até 10 patrocinadores. Não precisa de tanto, mas pelo menos 2 tem que ser da sua própria região. Então, a gente preparou aqui um exemplo prático para facilitar a vida de vocês. E apenas uma observação, eu coloquei ali no chat o link para todos os documentos que a gente se referiu aqui, o código de ética, o guia para novos membros, e no final da minha apresentação eu coloco de novo, caso alguém tenha perdido, para não se perder esses links ali no chat. Então, vamos a um exemplo. Eu sou a Ana, eu estou baseada em São Paulo. São Paulo é minha cidade de residência, portanto, a minha região é a região Brasil. E eu estou me candidatando com português A, inglês B e espanhol C. Então, vamos parar e pensar sobre par de línguas. Esse conceito é super importante na IC. Com essas 3 línguas, eu tenho quantos pares de língua? Eu tenho 3 pares de línguas. Eu tenho inglês, português, ou seja, da minha língua B para a minha língua A. Eu tenho português para inglês, da minha língua A para a minha língua B, e eu tenho espanhol para português, da minha língua C para a minha língua A. São esses os 3 pares que eu estou pedindo. Eu trabalhei pelo menos 150 dias, como o Martin já falou, trabalhei pelo menos 50 dias em cada combinação. Então, não adianta você ter 150 dias e só 20 dias em português para inglês, por exemplo. Você tem que ter pelo menos 50 dias em cada um desses pares. Eu consegui 3 assinaturas de pessoas que são da IC há pelo menos 5 anos. Esse é o critério da senioridade, seniority. Eu consegui pelo menos 2 assinaturas da minha região, da IC Brasil, tá? Que é a minha região. E eu consegui 2 assinaturas por par de línguas. Você precisa um total de 3, 2 por par de línguas, ou seja, um patrocinador pode assinar para mais de um par, que vai ser o caso desse exemplo que eu vou falar. E uma coisa muito importante é que se eu estou pedindo inglês B, eu tenho que ter pelo menos uma pessoa que tenha inglês A assinando por mim, para realmente verificar que o meu inglês é ativo, é bom o suficiente. E para isso a gente precisa de uma pessoa que seja nativa naquela língua, ou seja, alguém com inglês A para assinar e dizer, sim, a Ana tem um inglês B bom o suficiente. Então vamos lá, falar de novo do par de línguas. Eu estou lá em São Paulo, e aí eu tenho a senhora A, que também é de São Paulo, mora na minha cidade, tem a mesma combinação de línguas que eu, português A, inglês B, espanhol C, e ela vai assinar para os meus 3 pares, posto que ela tem esses 3 pares na IC e me ouviu trabalhando nessas direções e disse que ok, ela pode assinar por mim. Ok, primeiro sponsor, tá beleza. Segundo sponsor, o senhor B, também de São Paulo. Ele tem 2 línguas, ele tem português A e inglês B. E ele vai assinar para 2 pares de língua, português para inglês, inglês para português. E como eu falei, precisamos de alguém com inglês A.
E no Brasil, nós temos poucos, realmente você conta numa mão quantos intérpretes, colegas que nós temos com inglês A. E você nem sempre vai ter oportunidade de trabalhar com essas pessoas, seja porque elas moram em outra cidade, ou você tem clientes diferentes, vocês não se cruzam nos eventos da vida. Mas com a interpretação remota, eu trabalhei vários dias para uma dessas grandes organizações internacionais com a senhora C. A senhora C é uma brasileira que mora em Nova York e que tem dois A's. Ela tem o chamado Double A. Ela tem inglês e português A e espanhol C. E ela então vai assinar para o meu espanhol para português e meu português para o inglês. Ou seja, ela tem o inglês A e ela pode então garantir que o meu inglês é bom o suficiente para ser considerado um inglês ativo. Então, esses são meus 3 patrocinadores. Vamos verificar, então, se está tudo certo com o meu arquivo, com a minha ficha. Meu inglês para português está coberto por 2 patrocinadores, com português A e inglês B. Beleza, aquele par de línguas está perfeito. Meu português para o inglês, eu tenho um deles com inglês A, que é uma exigência, e tenho 2 com inglês B. Eu tenho 3 patrocinadores nesse par de línguas, tá beleza. No espanhol para o português, mesma coisa. Eu tenho 2 patrocinadores, como o meu espanhol é C, eu não preciso de ninguém com espanhol B ou A. Basta alguém com espanhol C para dizer, ok, ela faz do espanhol para o português sem problema. Estamos felizes com esse arquivo. Na Kaggle a gente vai dizer uhul! Então, vai lá, beleza, final feliz. A minha classificação linguística foi aceita pela Kaggle, minha ficha estava completa, meus patrocinadores eram todos membros ativos há mais de 5 anos, tudo lindo, meus 3 pares linguísticos foram aceitos, final feliz para mim. Mas sempre tem os casos um pouquinho mais difíceis, que nós chamamos de waivers, ou as dispensas. A Kaggle, de acordo com o nosso regulamento, pode, a seu critério, dar essas famosas dispensas, os waivers. E isso acontece no caso do candidato não conseguir cumprir certas regras. Muito importante, gente. O waiver, a dispensa, não é um atalho, tá? O waiver é uma exceção. Às vezes você, por exemplo, mora em São Paulo e a sua combinação de línguas é tailandês-português. Em São Paulo, eu não tenho ninguém com tailandês A. Eu não tenho ninguém que trabalhe com esse par de línguas. Não tenho ninguém, além de você, que fale tailandês, mesmo C ou B. O que pode acontecer? Eu vou ouvir essa pessoa que me pediu para assinar, eu vou ouvir ela fazendo do tailandês para o português. Eu vou ouvir ela em relé e vou dizer, ok, o português dela está bacana, eu estou entendendo tudo que está sendo dito, eu não posso saber se o que ela falou em português corresponde ao que estava sendo dito em tailandês, porque eu não entendo tailandês. Mas ela pode me solicitar uma dispensa de línguas, dizendo: olha, na minha região não tem ninguém que fale tailandês, portanto, eu estou pedindo que essa pessoa possa assinar para mim, mesmo sem ter tailandês na sua combinação linguística. Então, ela pode pedir esse tipo de waiver. Ela pode também trabalhar, por exemplo, com colegas tailandeses que moram na Tailândia ou que moram nos Estados Unidos, onde quer que seja. E aí ela pode dizer: olha, eu só consegui assinaturas de patrocinadores que não são da minha região. E aí ela pede um waiver regional. Os meus patrocinadores não são da região. A Kaggle pode, nesse caso, voltar a dizer: ok, eu aceito esses seus patrocinadores fora da sua região, para dizer que você realmente fala tailandês e sabe traduzir para o inglês ou para o português, mas eu preciso de pelo menos uma pessoa da sua região, mesmo que não tenha a sua combinação linguística, para dizer que você é uma pessoa ética naquele mercado, porque não é só uma questão de língua, é uma questão de como a pessoa atua naquele mercado, se ela trabalha de forma ética, se ela é boa colega, se ela trabalha dentro das condições daquele mercado. Então você tem que ter pelo menos uma pessoa que seja daquele mercado e diga: ok, essa pessoa realmente é uma boa intérprete, ela só não tem ninguém de tailandês em São Paulo que possa assinar por ela. Então, lembrando, a dispensa, o waiver, é uma exceção. Não pense nela como um atalho. Quanto mais você fundamentar a sua candidatura, mais fácil vai ser para a Kaggle aceitar e dar ok no na sua ficha. Vamos lá, dicas práticas. Se você está pretendendo entrar para a IC, eu sugiro, aliás, não só se você está pretendendo entrar para a IC, mas desde o início da sua vida profissional,
manter, como falou o Martin no início, um registro dos seus dias de trabalho. Qual foi o assunto, a data, quantos dias de trabalho, quais foram as línguas, quais eram as direções dessa língua, com quem você trabalhou, porque assim, no momento que você precisa fazer o upload e registrar tudo isso no site da IC, você vai ficar mais fácil, né, para você colocar tudo ali e fica até mais fácil para você buscar patrocinadores. Olha, eu trabalhei com essa pessoa numa reunião e tal, e ela me ouviu, eu pedi para ela me ouvir, então está aqui a data. Aí você entra em contato com a pessoa, olha, fulano, você se lembra que você trabalhou comigo no dia 5 de março e eu pedi para você me ouvir? Então, agora chegou o momento, tal, você poderia assinar por mim? Então, sempre mantenha um bom registro. A Kaggle também faz um serviço que a gente chama de pre-screening, que eu acho que o Martin também se referiu. Ou seja, um mês antes, se você mandar seu arquivo até um mês antes do prazo, e os prazos estão ali, 31 de maio e 30 de novembro. Então, se você mandar seu arquivo até dia 30 de abril, agora, a Kaggle e os seus membros vão olhar a tua ficha, vão ver se está tudo certo, e se tiver alguma coisa a ser corrigida, a gente tem tempo hábil até a nossa reunião de julho para corrigir, dizendo, olha, está faltando uma reunião, ou está faltando um patrocinador para você. E aí a gente te ajuda a corrigir a ficha para que ela esteja ok para você entrar para a IC. E uma coisa que às vezes as pessoas erram. Assim que a gente faz a nossa reunião, a gente vai publicar para os membros da IC uma lista daquelas pessoas que foram aprovadas, cujas fichas estão ok. E aí todos os membros recebem aquilo. Mas aquilo não significa que você já é um membro pleno. Você tem um período que a gente chama de contestação, que é o challenge period. Durante 60 dias o seu nome fica ali exposto, e se alguém que trabalha com você na sua cidade, ou no seu mercado, na sua região, diz, não, essa pessoa não fala inglês, eu já ouvi, o inglês dela não existe, ou essa pessoa não é uma boa colega, ou essa pessoa faz muitas coisas, faz coisas erradas no mercado, ela pode contestar, ela vai desafiar a sua candidatura. E ao fazer isso, ela manda uma carta para a Cacau vai olhar aquela carta, vai ver se aquilo tem uma base, se faz sentido, e aí vai admitir ou não aquele desafio, aquela contestação. E aí tem todo um processo que se segue. Mas, como vocês estão aqui ouvindo essa palestra, eu sei que ninguém vai ter problema de ser desafiado, que todo mundo aqui vai fazer tudo certinho. É, quase acabando. Bom, vamos só lembrar então, mais uma vez, os patrocinadores têm que ser membros ativos da associação por pelo menos 5 anos, podem ser membros associados, que são aquelas pessoas que já trabalham um pouco menos, mas dentro dos seus 3 patrocinadores, um pode ser um membro associado. Ela tem que ter trabalhado e ouvido você nos últimos 3 anos. Não adianta você falar, você se lembra, coleguinha, você trabalhou comigo há 15 anos, já assina para mim? Não, nos últimos 3 anos você pode não ter estudado, pode não ter praticado, você pode ter perdido a tua capacidade naquela língua. Não, então tem que ser uma reunião recente para a pessoa assinar. Gravação não é aceita, você mandar uma gravação para a pessoa, olha, escuta aqui minha tradução e assina para mim. Não. E também em sala de aula também não, no contexto de formação, ou seja, quando a gente faz a nossa formação aqui na IC, você tem as cabines montadas em sala de aula, você não pode considerar aquilo como um dia de trabalho, tem que ser um dia de interpretação verdadeiro, numa conferência, enfim, na situação real. Mas webinários feitos esses aqui valem. Ou seja, se as pessoas que estão na cabine quiserem ser ouvidas, elas podem falar para os membros da IC, olha, eu hoje vou participar de um webinário patrocinado pela IC e eu gostaria de ser ouvida por você, para você me dar um feedback ou possivelmente assinar se você já teve a oportunidade de trabalhar com essa pessoa em outras ocasiões. E, mais uma vez, lembrando, cada combinação linguística precisa dos seus próprios patrocinadores. E, para encerrar, só para falar o seguinte, olha só, a IC não é um clube, a IC é um padrão de profissão. Nós estamos aqui para defender o mais alto padrão possível profissional, defendendo as nossas condições de trabalho. O processo é rigoroso, porque a profissão exige que ele seja rigoroso. E pode ser um pouquinho complicado, porque ele não é arbitrário.
É uma coisa que faz sentido. São pares analisando pares e a gente segue regras para isso. E a melhor candidatura para nós é aquela candidatura que não deixa dúvida. Você fez tudo certo, você trouxe as suas, se você precisa de um waiver, você trouxe a justificativa correta, ou você tem todos os seus patrocinadores, e nós, toda essa comunidade, está aqui para ajudar vocês. E essa foto foi tirada em Lima, na nossa última assembleia presencial. E, enfim, é isso. Estamos aqui para vocês. E, claro, estamos abertos a qualquer pergunta, dúvidas, casos específicos. Vai ser um prazer responder. Ana, querida, e Martin, muitíssimo obrigada. Foi muito bom, muito informativo. E agora eu gostaria de abrir para as perguntas. Nós, na verdade, até já tivemos aqui uma pergunta no chat. Eu posso ler essa pergunta para a gente começar, até as outras pessoas se sentirem confortáveis para abrir as suas câmeras e abrirem os seus microfones. Então, acho que a gente pode começar com essa da Carol. Lenhase, que tal? A Carol faz a seguinte pergunta, vou tentar ir lendo e traduzindo aqui. Ela está dizendo assim, que tem uma dúvida em relação aos requisitos para aqueles intérpretes que integram os grupos de funcionários e de organizações internacionais. No caso dela, a Nações Unidas. No nosso caso, a cabine de espanhol, a gente trabalha com inglês e francês como línguas de partida dentro de uma mesma reunião, alternando entre uma e outra. Como nesse caso são contabilizados os dias por par de idioma, e gostaria também de saber a quantas horas de cabine corresponde uma jornada de interpretação. Então, fica aí a pergunta da Carol. Quer que eu responda, Martin, ou vai você? Bom, como me convidaram aqui para responder essa pergunta, muito obrigado, Carol, pela pergunta. Ela é muito pertinente. No caso da AIC, nós temos aqui o conceito de dias de trabalho. Os dias de trabalho, eles, se forem no sistema da ONU, eles correspondem a um contrato para uma jornada, um dia de trabalho. E isso pode ser de uma duração mais curta ou mais longa. Então, logicamente, nós não vamos considerar uma jornada de meia hora como uma jornada completa de trabalho. Então, apesar de não estar estabelecido um mínimo, precisamos de um mínimo ali de critério, precisa ser razoável. Um outro ponto em relação à sua pergunta: se você trabalha no sistema das Nações Unidas, você trabalha com cabines puras. O que a Ana e eu comentamos é a diferença de língua A, B e C. A língua A e a língua B é a língua ativa e a língua C é o que nós denominamos língua passiva, ou seja, uma língua da qual nós interpretamos para as línguas ativas. Como você trabalha exclusivamente no sistema das Nações Unidas, a sua combinação linguística seria espanhol A e francês e inglês C. Porque no sistema da ONU, pelo menos nesses idiomas, não há retorno, não há volta. Agora, trabalhando no mercado privado, já existe a possibilidade de você ir para a sua língua B também. Mas no sistema das Nações Unidas não é o caso. Existe também a possibilidade, caso você trabalhe numa organização internacional, você pode, por exemplo, pedir um certificado de prestação de serviços. É um certificado que diz qual é o número de dias trabalhados naquela organização e qual a direção naquela combinação linguística. Então, uma parte desse problema já fica resolvida porque o próprio empregador já coloca isso na lista. Me avise se ficou alguma coisa sem responder, mas em termos gerais é isso que eu queria explicar. Só, se me permite, eu vou só acrescentar uma coisa na questão da jornada de trabalho. Pelas regras da IC, nós não devemos trabalhar 2 eventos por dia, e pelas regras da nossa saúde também.
Mas sabemos que, desde a pandemia, começamos a ter muito mais trabalhos em remota. E, às vezes, trabalhos muito curtos, de uma hora e pouco. Então, acontece, por exemplo, de um intérprete aceitar um trabalho às 9 da manhã e o outro às 6 da tarde. Acontece. Nesse caso, para a Kaggle, só vale um dia. Você vai ter que escolher um desses para colocar na sua ficha. Porque se a gente for olhar os seus 150 dias e olhar um por um e observar que tem dois trabalhos no mesmo dia, você não está seguindo a regra da IC. Então, a gente não poderia aceitar. Então, se você trabalhou um trabalho de manhã e outro à noite, conte aquilo como um dia só de trabalho, tá? Escolhe um ou outro. Só para esclarecer essa parte. Ótimo. E isso tem a ver também com os contratos. Quando você é freelance e trabalha com o Sistema das Nações Unidas, você recebe um contrato, ou para o FMI, ou para qualquer organização, você recebe um contrato. Esse contrato é pelo dia de trabalho ou pelos dias de trabalho. E isso impede você aceitar qualquer outro trabalho naquelas datas, naquele período, dentro do qual existe esse contrato. Ótimo, Martim, obrigada, Ana. Olha, nós temos três perguntas aqui no chat, eu não sei se vocês estão conseguindo ler, Ana e Martim, que estão bastante correlacionadas. A da Maíra perguntando se o trabalho nos tribunais conta, depois a Marcele pergunta sobre os estágios, e o Jefferson pergunta, está dizendo aqui, se existe uma lista, né, com os tipos de trabalhos que são considerados, especialmente os remotos ou oriundos de agências. Vamos lá. Vou começar respondendo a Maíra. Maíra, o trabalho em tribunal, chamado Court Interpreter, não conta, porque nós somos uma associação de Conference Interpreters, nós somos intérpretes de conferência. Então, nós consideramos o trabalho em conferência. Pode ser no modo consecutivo, simultâneo, sussurrado, mas é tradução simultânea em um ambiente de conferências. Portanto, o Court Interpretation é uma outra associação, é um outro trabalho completamente maravilhoso, mas não conta para aí, que nós somos Conference Interpreters. É, estágio, eu tenho que entender o que é esse estágio. Marcelo, você quer abrir seu microfone e me explicar o que você quer dizer com estágio? Oi, Ana. Se não... Ah, diga. É, durante bom, após a nossa formação, a gente tem a oportunidade de fazer estágios às vezes eles são de 3 horas, às vezes de 4 horas, e eu tenho esses dias de estágio registrados, mas eu não sei se eles contam para isso. No caso, são em congressos, seminários, são Agora é situações assim, reais. entendi. Então é assim, é como na PUC, né? Na PUC eu fiz também PUC e também fiz os estágios supervisionados. Sabe que é uma excelente pergunta, agora até fiquei na dúvida, mas eu acredito que conte, assim como conta, por exemplo, o trabalho voluntário não remunerado. As Nações Unidas às vezes fazem as questões de direitos humanos e tem grandes congressos e muitos intérpretes são voluntários, isso também conta. Então, eu acredito, Martin, eu não tenho certeza, mas eu acho que conta. Fernanda talvez tenha uma resposta melhor, mas se não me engano, o estágio da PUC supervisionado conta como um dia de trabalho, não? Aproveito para poder, antes da Fernanda falar, apresentar quem é a Fernanda, né? A Fernanda é uma das vice-presidentes da AIC Central, que ela está aqui com a gente. Fê, muito obrigada pela presença. E nós temos também uma outra VP que está presente aqui com a gente, que é a Mari Gordilho. Mari, muito obrigada pela presença. Fê, fica à vontade. Obrigada, Lari. Muito obrigada a todos aqui pela presença. Eu não podia Pode me falar calar mais alto um porque pouquinho, por um pouquinho favor, mais mais alto. pertinho. Melhorou? Tá mais Tá bom, a perto? gente Melhorou? tá. Desculpa, Melhorou eu tô mais com ou um menos. microfone diferente porque Tudo eu bem, tô mas a num gente está outro te ouvindo. evento acompanhando a exposição de Nuremberg, o debate lá da exposição Nuremberg, porque está acontecendo ao mesmo tempo. Eu não podia deixar de falar que eu fui aluna da PUC Rio, os estágios da PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, eles seguem totalmente as regras da AIC, em termos de trabalho. Eles às vezes têm uma ajuda de custo, mas são trabalho que é considerado estágio.
E eu consegui listar os meus 14 dias de estágio quando eu fui fazer a minha inscrição para a IC, porque eram 14 dias mesmo de interpretação de conferência no Parlamento da Terra, 1992. É isso. Então, acho que está tudo certo. Obrigada a todos. Obrigada, Fê, pelo esclarecimento. Olha, eu estava vendo aqui, eu até o momento não vi nenhuma pergunta vinda da comunidade de Libras. Então, eu queria saber, porque eu vejo que existem vários colegas intérpretes aqui, a Cris Miranda, o Lenildo, que é um dos nossos intérpretes voluntários para hoje, assim como a Aline também. Quem sabe, Ana, se você e Martim pudessem falar um pouquinho para a gente, a respeito da admissão específica para a comunidade de Libras. Tá, eu vou só passar a palavra para o Martin, que eu acho que ele Sim, levantou. Sim, na verdade eu queria só comentar um ponto sobre o que já foi dito. Foi dito agora que o trabalho voluntário cumpre com os requisitos para contar como dia de trabalho ou vários dias de trabalho, ou seja, o fato de ter uma remuneração ou não, não impede que seja contado como um dia de trabalho. Agora, o que impede isso é quando as regras das normas profissionais não são cumpridas. Por exemplo, vamos supor que uma agência convoca alguém para um trabalho que não cumpre com os requisitos da AIC, as exigências da AIC. Nesse caso, como nós estamos comprometidos em cumprir com os regulamentos e as normas profissionais, nós não deveríamos aceitar esse trabalho que está sendo oferecido, porque não está de acordo com os requisitos exigidos pela AIC. Então, muitas vezes, quando estamos começando na profissão, temos que tomar decisões. São decisões que não são fáceis, especialmente porque queremos começar a trabalhar e trabalhar mais, mas precisamos pensar que é necessário trabalhar da forma certa, da forma correta, de acordo com as regras. Então, muitas vezes, o que o mercado oferece, as agências ou um amigo que não faz muita ideia de como funciona e fala: já que você fala inglês, venha fazer tal coisa, são só 3 horinhas. Tudo isso nós precisamos ter cuidado e colocar ali quais são as normas profissionais. Falar, não, as normas profissionais indicam outra coisa, então eu não posso aceitar esse trabalho nessas condições. Se as condições mudarem, claro. E agora, em relação aos intérpretes de línguas de sinais. Na IC, em 2012, foi estabelecido que as línguas de sinais tinham o mesmo status profissional que as línguas orais, ou seja, a interpretação de língua de sinais equivale à interpretação de uma língua oral. Isso quer dizer que os requisitos de 150 dias de trabalho para admissão e ter uma língua A e uma língua C, pelo menos, no caso dos intérpretes de línguas de sinais, normalmente é uma língua oral A e uma língua de sinais B. Então, todos esses requisitos acabam sendo os mesmos. Então, logicamente, é necessário contar também com a assinatura de patrocinadores. Os patrocinadores muitas vezes serão intérpretes ou colegas de língua oral que pegaram o relay da interpretação da língua de sinais para a língua oral e de língua oral para outro idioma estrangeiro, talvez. Então, aqui não tem tanto mistério, realmente. O regulamento de admissão é o mesmo. As línguas se equiparam e os pares de idiomas também se equiparam, sejam de sinais ou orais. E só para Excelente. acrescentar o que o Martin falou, no caso da língua de sinais, e nós tivemos essa experiência recente no ano passado, porque houve muitas candidaturas de pessoas com línguas de sinais de línguas europeias e de língua de sinais internacional. E então, na IC, algumas
a maioria dessas línguas não tinha sponsors. Então, como o Martin falou, a pessoa vai assinar para você por ter pego Relay, digamos assim, ou você vai pedir um waiver. Então, foram dados muitos waivers para os nossos colegas da língua de sinais, mas tudo feito da melhor maneira possível. Nós temos um comitê especial dentro da IC que lida com a língua de sinais, então, quando a CACL, que tem dúvidas, por ser uma comunidade muito específica em termos das suas próprias regras, nós vamos sempre tirar qualquer dúvida com o Comitê da Língua de Sinais da IC para ver se estamos fazendo certo na admissão daquela pessoa. Então, é tudo feito direitinho, mas está crescendo muito na IC essa comunidade, e assim, é de aquecer o coração, é muito bom. Exatamente, Ana. E eu aproveito, né, você ter mencionado não só a Sign Language Network, né, que na verdade é uma rede, mas faz o papel de um comitê, mas enfim, era só para deixar claro, porque se alguém, né, vira aí a sigla é essa, é Sign Language Network. A IC Brasil tem feito um esforço bastante visível e agora ainda mais declarado para acolher, né, os intérpretes colegas de Libras para fazerem parte da nossa associação. Nós temos o Tiago Coimbra como um atual pré-candidato. Ele já faz parte, a candidatura dele foi aprovada, se não me engano, há 2 anos atrás, né? E então esse já é um começo maravilhoso, né? E temos então uma excelente oportunidade de já podermos aceitar mais colegas sem a necessidade dos waivers, né? Mas ainda assim, o meu convite para todos é que vocês visitem o site da AIC, leiam a respeito, busquem se informar, porque eu acho que é isso que faz parte desse movimento de melhoria das condições de trabalho para todos. Porque o papel da AIC não é ficar escrevendo regras, né? Não é isso. Nós estamos aqui uns pelos outros, é uma associação de pares. E é esse o papel que a gente tem que fazer uns pelos outros. Não é assinar pelo colega, mas é também manter as condições de trabalho. E é isso, nós só prosseguiremos e seguiremos adiante se fizermos esse trabalho uns pelos outros. Eu acho que nós temos. Fiquem à vontade, por favor, para abrir os seus microfones, tá? Se não tiverem mais perguntas escritas aqui no nosso chat. Larissa, se eu puder só adicionar mais um ponto, tanto a Ana quanto eu falamos da importância de fazer o registro bem detalhado dos dias de trabalho já realizados, né? E de colocar nessa lista com quem trabalhamos, etc. É importante, sendo pré-candidato, para apresentar depois a candidatura para membro pleno, é importante entrar em contato com pessoas com quem você já trabalhou. Mas não cair de paraquedas e falar, você lembra que 5 anos atrás nós trabalhamos juntos? Não, é importante falar de forma proativa com esses colegas que serão possivelmente patrocinadores. É importante falar, olha, pretendo ser candidato a membro pleno no ano que vem. Você se incomodaria, você se importaria de me ouvir em tal e tal instância? Ou seja, não fazer necessariamente de forma retroativa de uma coisa que aconteceu há muito tempo. Porque senão muita gente pode ver isso, essa prática, como uma vantagem indevida, por dizer assim. Então é necessário ser claros, ser honestos em relação aos nossos objetivos, em relação àquilo que estamos tentando fazer. Eu acho que isso nos mostra também, mostra que somos profissionais sérios, e aí os nossos patrocinadores vão querer assinar porque vão ver ali um profissional ou uma profissional sério que quer fazer as coisas da forma correta e não tentar desviar das regras ou tirar uma possível vantagem indevida. É isso que eu queria comentar.
também só para relembrar, né? Quando nós estamos formando uma rede profissional, esse é um ponto importante, porque sendo pré-candidato, nós não necessariamente temos uma rede de contatos tão sólida, tão forte para assinar. Portanto, é importante ter uma boa disposição nesse sentido. Só queria, Larissa, se me permitir só responder aqui a pergunta do Jefferson Azevedo, que já está ali há um tempinho. Ele perguntou se existe uma lista com o tipo de trabalho que conta, especialmente remoto ou oriundo de agência. A origem, Jefferson, do seu trabalho não importa, contanto que ele seja nas condições da IC. Nós que todos nós aqui sabemos que nem sempre as condições das agências são condições da IC. Por exemplo, trabalhar sozinho mais de uma hora, jornadas muito longas, enfim, condições de qualidade do som, etc. Sendo dentro das condições, e eu botei todos os links ali, dentro das condições da IC, não tem o menor problema. E vale qualquer tipo de trabalho de intérprete de conferências, como eu falei. Pode ser remoto, pode ser presencial, pode ser consecutiva, sussurrado, acompanhamento, nosso liaison, trabalho diplomático, etc. Todos esses valem, contanto que seja interpretação mesmo. Era só isso, eu queria responder a pergunta dele, que já estava ali há um tempinho. Excelente, Ana, muito obrigada. Obrigada, Martim. Pois bem, mais algum questionamento? Mais alguém gostaria de fazer tirar mais alguma dúvida, algum esclarecimento? Acho que nós não temos mais perguntas aqui no chat, pelo que eu pude ler. Acredito que não. Bom, acho que nós já podemos caminhar para o encerramento e, para tanto, eu gostaria só de perguntar se a Fernanda Matias gostaria de se manifestar como vice-presidente, se você tiver aí na condição, não é, Fê? Obrigada. Então, eu devia ser proibida de falar no evento, segundo as regras da AIC, meu som tá péssimo. Mas eu queria aproveitar que eu estava digitando aqui, agradecendo imensamente a Ana e Martim pela clareza. É sempre muito bom ver como vocês têm essa tranquilidade na CACO, nessa comissão tão especial para todos nós. Não, eu sei que o trabalho por trás dos bastidores, analisando tudo, não é fácil, mas vocês têm as regras muito claras, o que é muito bom. E, claro, agradecer a IC Brasil por estar organizando junto com vocês esse evento e os nossos queridos intérpretes, gente, é muito bom, sempre muito bom ter os intérpretes aqui com a gente. Muito obrigada mesmo, tá? E boa noite Muito para todos. obrigada. Maravilha, gente, muito, muito obrigada pela presença. Para a gente, esse é o movimento mais importante, é o movimento de alcance que as associações têm que ter, na verdade. E está aqui hoje o Lenildo, que é da Febrapios, né, que é uma associação importantíssima para a comunidade de Libras, e ele desempenha, né, essa função aí já há um tempo, né, Lenildo? Muita coisa, nem sei se é ele que está interpretando agora, tadinho, mas enfim, mais um agradecimento, porque a gente tem muito a aprender com a comunidade de Libras em relação a como nos organizar, né, a como, de fato, fazermos essa rede de segurança uns pelos outros para a profissão seguir dentro daquilo que é esperado de uma profissão, não é verdade? E se vocês tiverem qualquer dúvida, a IC Brasil tem vocês podem escrever para o e-mail da IC Brasil, aicbrasil@gmail.com, ou nós temos também os canais de comunicação pelas redes sociais, fiquem à vontade. A gente está presente no LinkedIn, estamos presentes também no Instagram, temos o canal no YouTube, que é o canal onde nós vamos deixar esse vídeo disponível já já, né? A Ana já havia trabalhado num outro webinar, 2024, não é, Ana? Que também está disponível lá. E o objetivo é justamente esse, é a gente manter as informações disponíveis para quem quiser acessar, né? E se tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para nos perguntar. No mais, eu agradeço a todos pela atenção e volto a agradecer a Estela Biagetti, a Alícia pelo trabalho maravilhoso, a Aline e ao Lenildo pela interpretação em linguagem brasileira de sinais. Muito boa noite a todos, vão com Deus e até a próxima!